Sabe, existem textos que parecem ter um poder especial, né? Eles atravessam séculos, milênios e continuam falando com a gente. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um desses, o Salmo 23. Vamos tentar entender, com base na nossa fonte de análise, por que essa passagem tão antiga ainda é vista como uma mensagem tão forte de paz e segurança nos dias de hoje. Olha só como ele já começa, com essa declaração de fé que, na verdade, já define tudo. Essa frase, como aponta a nossa fonte, não é só uma introdução não, é a base, o alicerce de uma promessa de confiança e de cuidado que ecoa até hoje. Mas vamos pensar, por que essa promessa é tão impactante? Para a gente entender isso de verdade, a fonte nos convida a olhar primeiro para o problema que ela resolve, o peso que a vida às vezes coloca nos nossos ombros. E a pergunta é essa, uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz em algum momento. Ela toca em medos que são universais, sabe? Solidão, incerteza, e é exatamente aí, nesse ponto, que o Salmo 23 aparece como uma espécie de luz, um farol de esperança. A resposta para essa grande questão, de acordo com a análise, está toda construída em volta da metáfora central do Salmo. Então, vamos agora desvendar essa figura tão poderosa do pastor e o que a orientação dele realmente promete. O ponto-chave aqui é entender o que significa pastor nesse contexto. A fonte deixa bem claro que não se trata de uma figura distante, autoritária. Pelo contrário, é um guia que oferece um cuidado pessoal, dedicado. Alguém que, simbolicamente, conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, sabe? E essa orientação vem com promessas bem específicas. A fonte detalha elas como um verdadeiro compromisso de renovação para a alma cansada. É a oferta de um lugar para respirar, de paz, de recarregar as energias para quem se sente totalmente esgotado. Agora a gente chega no trecho que talvez seja o mais famoso do Salmo, aquele que fala das dificuldades. E aqui, a fonte nos dá uma perspectiva bem interessante. A promessa não é de que a gente vai evitar os problemas, mas sim de que a gente vai ter companhia durante eles. Essa frase é muito forte. Ela cria uma imagem poderosa daqueles momentos mais escuros da vida. A fonte usa esse verso para a gente refletir um pouco sobre como é que se encara as maiores adversidades. O medo. E a resposta para esse medo está bem aqui, no coração da promessa. O ponto crucial, segundo a fonte, não é a ausência desses vales sombrios, mas a presença constante de uma luz, de uma proteção dentro deles, uma guia que ajuda a dissipar o medo. Então, quando a gente junta todas essas peças, a mensagem principal do Salmo fica bem clara. Vamos ver como a fonte resume tudo isso num tema final de paz. Uma paz que dura. Essa ideia de ter um apoio que nunca falha é apresentada como um conforto enorme para qualquer um que esteja passando por um momento de perda, de tristeza ou de desânimo. É quase como um lembrete de que a bondade não é algo que acontece de vez em quando, mas uma companhia constante na jornada. A nossa fonte de análise, então, encerra essa reflexão fazendo um convite. Para quem sentiu uma conexão com esses temas e busca aprofundar um pouco mais, o autor aponta um caminho adicional. E esse caminho é, na verdade, um recurso digital, um e-book que o autor apresenta como uma ferramenta para ajudar a aprofundar essa conexão espiritual e fortalecer a fé. O e-book se chama Falando com o Pai e ele é descrito como uma coleção de textos e orações que tem como objetivo justamente renovar essa relação com o divino. A fonte também indica o valor desse material, para quem tiver interesse em explorar mais a fundo. E assim a gente volta para a questão central, não é? O Salmo 23 oferece uma resposta que já dura milênios sobre onde encontrar descanso. A pergunta que fica, e que a fonte nos deixa para refletir é, no meio do nosso próprio vale, para onde é que a gente está sendo guiado?